Então, né, continuar aqui a partilha. Então, o que que a gente tem que entender? Que essa paz é interior, né? Essa paz que a gente tem que sentir é paz interior, apesar de como está as coisas exteriormente ao nosso redor, né? Porque às vezes o que eu estava prestando atenção enquanto eu escutava aqui a live, é porque eu acho que às vezes a gente pode estar querendo trazer essa paz, ver, exteriorizar essa paz, entendeu? Então, assim, um exemplo, tudo tem que estar redondinho, né? Então, tudo tem que estar bem redondo no meu trabalho, em casa, com meu filho, com o esposo. Então, a gente prestar atenção nisso, né? E, tá tudo redondinho, então é assim, tá tudo certo, tô correspondendo direitinho à divina vontade, tô fazendo tudo direitinho, né? Mas é importante entender isso, que a Linda fala, né? Que a paz é interior, né? E fora as coisas tá acontecendo, né? Não, tá vindo, tem os sacrifícios, as coisas não facilitam, assim, é sacrifício, é martírio, entendeu? É como ela falou, né? A gente tem os exemplos aí que Deus deixou, né? Deus deixou muita coisa aqui para nos ajudar, né? E como a Aline falou, que a vida de Jesus, a vida de Nossa Senhora e a vida de Luísa são esse apoio para nós. São exemplos, né, que a gente tem que tomar e observar como foi a vida deles. Eles viviam uma paz incrível, assim, ele viveu essa paz, essa paz, mas era interior. Mas a gente viu que ele não tinha essa, vamos dizer, essa paz exterior. A gente vê que eles não tinham sossego, não, vamos dizer assim, exteriormente, é sacrifício constante, entendeu? É martírio constante, a gente vê a vida de nosso Senhor como era, que não era redondinha, não. Ele não tinha esse descanso. Você vê que era martírio constante, morte constante que Jesus tinha ali. Os sacrifícios que ele fazia. Se a gente vê assim exteriormente, ele mal se alimentava, ele mal descansava, né? Ele mal dormia direito. Era viagem e atendendo, né? E ali, vamos dizer assim, atendendo as pessoas indo atrás dele. Muitas vezes ele deixava de comer, ele estava ali comendo e ele parava de comer na mesma hora. E o Zé Pastor até reclamava com ele. Então, é só a gente observar como era Jesus, como Jesus se portava. Tomar esses exemplos, porque eles são os nossos apoios. Como é que Jesus correspondia ao Pai? Como é que era a vida de Jesus? Né? Jesus só se movia para corresponder ao Pai, para reparar ao Pai, para ali em tudo corresponder, ser obediente, né? Em todas as coisas. Então, Jesus ficava muito atento ao que a divina vontade ele ia dispor para ele, todas as situações, e ele prontamente estava ali, né? Fiat, pai, fiat, pai. E a mãe do mesmo jeito. A mãe do mesmo jeito, ela vivia na paz também, né? Mas era interior, mas a gente vê que era sacrifícios, era martírio, morte contínua da vontade, né? Das suas vontades. A gente vê a vida deles, como foi Nossa Senhora, né? Era sacrifício, ela fazia as obrigações dela, fazia tudo como mãe, como esposa, dona de casa, tudo, mas ela não deixava isso é, ficar acima da vontade, ali, acima ali, né? Tomar a atenção dela, né? Ela fazia todas essas coisas em Deus, com o pensamento em Deus, com para reparar ao Pai, né? Ali para corresponder a Deus em nome de todos. Ela ficava em tudo, todas as coisas que ela fazia, ela estava ali, fazia ela meditar, né? Pensar em Deus, né? Lembrava Deus, todas as coisas eram muito incríveis. A gente vê a vida mística, né? Então, assim, eles são nossos apoios, como Luísa era também, aquela privação contínua, amargura, estado de ânimo. Então, né? Então a gente tem que observar isso, não querer. Talvez a gente esteja querendo exteriorizar essa paz interior. A gente talvez esteja querendo ver fora de nós essa paz interior. É claro que vai ter momentos, como eu falei, né, nesse meu outro áudio, vai ter momentos que realmente vai ter um descanso, Jesus vai deixar a gente quietinho,
Mas não é, na maioria das vezes é a gente, é morte contínua mesmo. É doçura e amargura, é doçura e amargura, né? Tem aqueles momentos de descanso, tem, mas não é um descanso que a gente paralisa, de paralisar, de deixar de fazer, né? É um descanso em Deus. Mas a gente, né, a nossa atenção não pode paralisar. A gente tem que estar atento e, e sempre estar buscando esses apoios, esses exemplos, né? E a gente só vai entender buscando, né, esse conhecimento, né, buscando os conhecimentos. E a gente tem que ter esse cuidado para a gente não querer deixar tudo redondinho. Tem que ter um equilíbrio, né? Além de ficar atenta para discernir a vontade divina, o que é vontade divina, o que é coisa minha, né? Mas também ter equilíbrio, não exagerar, não exagerar. Porque a gente fica vendo essa ordem, que Deus é ordem, ele, né? Ele se move na ordem, então a gente pega tanto isso, a ordem, que é como se a gente priorizasse essa ordem e botasse acima de tudo, acima da divina vontade, sabe? Eu não sei, não sei explicar, mas e acaba exagerando, porque nós somos exagerados mesmo, né? Então, Deus é ordem, esse é o movimento. Então, meu Deus, todas as minhas coisas têm que estar tudo redondinha, né? Eu tenho que servir aqui, tem que estar tudo perfeito e tenho que estar aqui dando toda a atenção à minha família. E a gente vai perdendo os tempos e a gente não vai prestar atenção. Tô dando atenção à minha família, à divina vontade. Nossa, eu tô aqui dando toda a atenção ao meu marido, amando meu marido aqui, fazendo tudo para meu marido, servindo a ele, o meu filho aqui, fazendo todas as coisas para ele, e aí vai gastando tempo, e a divina vontade tá ali de lado. E acaba não tendo tempo para ali fazer a divina vontade ser conhecida, né? De divulgar esses escritos e acaba perdendo assim, né? Ficando desatento a Deus. E a divina vontade ficando de lado. E a nossa prioridade é a divina vontade. E a gente tem que fazer todas essas nossas coisas do ofício para ter tempo para Deus. E para a gente cada vez mais ficar assim, como é que eu posso dizer? Para que a gente tenha mais tempo para ele, né? Tem um outro nome que agora não tá me vindo na memória, né? E aí eu me lembrei, até é bom assim que essa daqui a Keila tava falando, que ficou isso na minha cabeça, sabe, desde ontem. O negócio falou, ficou na minha cabeça essa questão dos filhos, né? E eu tinha esse problema, mesmo esse problema da Keila, com a questão até algumas semanas atrás. Eu tinha esse problema que a Keila tá tendo com essa questão de ter mais tempo, né? Assim que a gente vê que ainda, né, ela não tá conseguindo ter esse tempo com relação ali aos filhos, tá dando um pouco de atenção demais ali para os filhos, né? Não sei se. Ai, meu Deus, eu consigo colocar em palavras aqui, que eu até estava pensando, que ficou isso na minha cabeça, né? E que eu tinha como falar isso, né? Partilhar isso. Eu fui dormir pensando nisso, acordei pensando naquele com relação a isso. E, e ela tá precisando, né? Prestar atenção nisso. Justamente que talvez ela esteja ainda dando muita atenção a essa questão dos filhos, né? Realmente é sair da frente e deixar eles serem, né? Cada vez mais, deixar Jesus ali fazer, né? Eles serem mais independentes. Porque eu tava tendo algumas semanas atrás, acho que 3 semanas atrás, mais ou menos, 4 semanas, não sei, recentemente. Eu tava tendo esse problema de meu menino não saber dormir sem mim, né? Eu tinha que estar, ele só dormia se eu deitasse do lado dele. Isso tava tomando demais o meu tempo, demais. E, e eu tava começando a sentir um incômodo, Jesus se incomodando dentro de mim, se incomodando dentro de mim, com relação a isso, né? E aí eu percebi, né? Vi, nossa, esse menino já tá com 8 anos, né? Ele tem que, não dá, né? Ele tem que, porque isso tava tomando o meu tempo, tava tomando o meu tempo, né? E aquele tempo que eu ficava deitada ali com ele até ele dormir, aquele tempo eu poderia fazer muita coisa para a divina vontade, né? Para gravar algum áudio, para editar, não sei, fazer alguma coisa, né? Era um tempo bom, muito bom, que eu ficava ali deitada até ele dormir.
né? E isso não é bom. Essa questão de tomava meu tempo também não é bom para para ele, para o desenvolvimento que fica essa questão de fica de dependência mesmo, né? E e aí Jesus me incomodou, estava me incomodando essas últimas semanas com isso, muito incomodado. Né? E sempre me vindo na minha cabeça, esse menino já tá muito grande para você estar deitando com ele. Esse menino já tá muito grande para você ter que ficar ali deitado do lado dele, né? E, e aí eu fiquei observando, e aos pouquinhos eu fui tentando tirar isso. Então eu deixava ele deitado lá, deixava um tempinho, e ele às vezes não conseguia dormir, demorava a dormir, como ele não, no outro dia tinha que acordar cedo, dava um tempo, eu deixava ele um tempo só, e depois eu ia lá. Aí ele dormia rapidinho. E aí eu fui aumentando esse tempo, fui aumentando esse tempo, né? Deixava ele um tempinho sozinho lá e depois ia, e fui aumentando. E eu fui observando, né? E aí quando foi é, umas 2 semanas depois, eu acho mais ou menos que eu tava fazendo isso, uns dias depois, mas foi muito incrível. Aí aconteceu uma situação, né? Do lastro da cama dele rachou. E ele que tipo quebrou, né? Deu uma rachadinha assim, que não aguentava muito peso, né? Não aguentava, tipo assim, que duas pessoas ficassem deitadas na cama. Não aguentava o peso dele, mas mais uma pessoa, né? O meu peso não. Né? Um adulto não, mas ele aguentava. E ali foi, eu já fiquei atenta, né? Nessa situação, disse, ó, isso tem um para quê, né? Se é a divina vontade, tem um para quê. E observei isso, eu disse, filho, ó, tá vendo? Não dá mais pra mamãe ficar aqui. Ó, sua cama aqui tá quebrada aqui e agora não dá pra mamãe mais ficar aqui. Se mamãe deitar aqui, quer só quando você vai dormir no chão. Você quer dormir no chão? Não, mamãe, quero não, mamãe. E aí, meu filho, você fica aí, mamãe, tá todo mundo aqui em casa, você não precisa ficar, né, ali com medo e com dificuldade de dormir, porque tá todo mundo aqui em casa, o meu quarto é aqui do lado, é aqui do lado, né? E aí eu deixo a luz do quarto acesa e tudo. E aí eu fui fazendo isso. Foi assim, vamos dizer assim, um motivo, né? Foi uma situação que Deus, a Divina Vontade apresentou para, entendeu? Para fazer ali o que ele quer, né? Para resolver essa situação. Foi assim, o ponto para resolver de vez. E depois desse dia que aconteceu isso, ele tá dormindo só. Eu já não fico mais na cama com ele. Nossa, e isso, né, ajudou muito a ter tempo de estudar, de gravar algum áudio, né, de fazer alguma gravação, de editar. E, uau, incrível. Tempo para fazer outras coisas, entendeu? Estava tomando demais o meu tempo. E aí, quando eu escutei aquele falando isso, isso ficou, né? Eu disse, nossa, eu vou partilhar isso, né? Que o que aconteceu esses dias, né? Que isso ajuda. Porque acho que a divina vontade também já deve estar incomodando isso nela e aí talvez ela não esteja prestando atenção. Ou apresentou já alguma situação, né, ali para resolver isso e talvez ela não esteja prestando atenção, né? Por isso que eu tô assim, partilhando, né, o que aconteceu. E a gente, como a Aline falou, a gente tem que sair da frente. Tem que, porque senão, como é que nosso filho vai ficar independente? Como é que a gente vai ter tempo para a divina vontade se a gente quer resolver tudo, quer fazer tudo para eles? Né? E isso é um apego que a gente está tendo ali, né? É um apego que a gente está tendo ali, e a gente acaba dando uma atenção a mais que a gente está dando, e a divina vontade fica ali, né? Sozinha. E então, pra você ver, é uma coisa assim, de mãe, normal, né? Nossa, é meu filho, tô cuidando dele, parece não ser nada demais, mas, nossa, quanto tempo toma? Quanta atenção nos toma e tempo também, né? Então, tudo é equilíbrio, é isso que, né? É por isso que eu tô falando também, essa questão de equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E não pode ser exagerado, né? Tanto a ordem das coisas como a atenção que a gente tem que dar. A gente tem que ter muito cuidado para não estar exagerando e dando atenção demais àquilo que não precisa ser dado atenção e está tomando nosso tempo, tanto na casa como com os filhos, com o marido, tudo tem a hora ali, o tempo, né? A divina vontade vai conduzindo, a gente só precisa prestar atenção, né? A divina vontade. Então isso foi muito importante, sabe? E essas coisas que eu tô
E Jesus fica me chamando assim para observar, né? Tô observando isso. Tô observando o que ele tá fazendo aqui em casa, sabe? Mas não é para mim, eu não tô falando isso porque, ai, nossa, que incrível. Não, não é para mim, eu sei que não é para mim, né? Eu tenho total consciência disso, que tudo isso que ele tá fazendo não é para mim ficar, né? Ter mais tempo para mim, ai, vou ficar mais livre para mim, vou poder fazer o que eu quiser para mim, né? Ter o meu momento. Eu digo assim, não é, eu sei que é para mim poder, para ele poder conversar, ter mais minha atenção, para me fazer, né, a divina vontade de ser conhecida, para ter cada vez mais tempo, dar atenção a ele, né? Porque a divina vontade é a nossa prioridade e tudo que ele vai fazer é para isso. Então, como ainda quem somos nós? Para que a divina vontade nos chamou? Para que a gente está aqui? É para nós? Quem somos nós? Somos filhos da divina vontade? Para que ele nos chamou para trabalhar, para divulgar esse escrito, para ali fazer conhecido, partilhar a vida na prática, a vida na divina vontade. Então, né, ficar atento, prestar atenção nisso para a gente não estar dando atenção demais às nossas coisas. E querer estar exteriorizando essa paz. E querer ver tudo redondinho demais. E é ter equilíbrio, né? O equilíbrio é muito importante. Ter equilíbrio nas coisas, não exagerar. Sem exageros, né? Porque senão a gente acaba entrando nessa questão de virtude. Ah, tem que mostrar que sou perfeita, a casa tem que estar tudo em ordem, mostrar para minha família que eu sou uma dona de casa incrível, tá tudo limpinho, tudo ali para mostrar que tá tudo certinho, para mostrar que eu sou uma mãe muito atenciosa. E assim, a gente tem que saber discernir essas coisas, né? E para a gente saber discernir, a gente tem que estar atento, muito atento ao que está acontecendo, o que a divina vontade está dispondo, está trazendo. Então, assim, a nossa vida a gente tem que entender, né? De tudo isso que está sendo falado, a gente tem que entender que a nossa vida é para a divina vontade, né? Estamos aqui para a divina vontade. Ele nos chamou para trabalhar para ele, vamos dizer assim, né? Para a divina vontade ser conhecida, para a divina vontade reinar, né? Para divulgar, né? Não só para divulgar, mas também para ela reinar, porque é através dos conhecimentos é que a divina vai reinar sobre as almas. E a gente tem que o movimento da alma, o nosso mover em cada situação, em cada ato do nosso dia a dia, tem que ser para esse propósito, para que a divina vontade reine, tem que se mover para Deus, né? Todo esse mover da alma para Deus, para a divina vontade, como a Aline está falando na live, né? Escovando os dentes é para a divina vontade. Estou me levantando da cama para a divina vontade, para fazer os atos na divina vontade, né? Então, estou me alimentando para mim estar ali, né, com energia para fazer os atos na divina vontade, né? Para ter mais atenção, estou ali alimentada para me ficar atenta, né? Para não estar sentindo fome ali, aquela fome tirar minha atenção, então vou me alimentar aqui para estar atento ao que Jesus está querendo falar, está querendo mostrar para os estudos. Então, o nosso mover tem que, assim, o movimento da alma tem que ser em direção a Deus. É isso que a gente tem que entender. Todos os atos, todos os movimentos, e entender também que todas as situações e circunstâncias é para esse propósito, para que a divina vontade reine sempre, 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 né? Ela reine sobre todas as situações e circunstâncias, sobre todos os nossos atos. Ela seja, né? A divina vontade seja o motivo do nosso movimento, do mover da alma, o motivo de acordar, o motivo de escovar os dentes, o motivo para comer, o motivo para descansar, o motivo para manter as coisas em ordem, para ter tempo para ele, né? Para a maior glória dele, para que a sua família, nosso marido, nossos filhos agradeçam a Deus, né? Por ter o marido agradecer a Deus por ter uma esposa ali que cumpre com o seu ofício ali, mantém as coisas em ordem, faz a comidinha, faz assim, para que o seu marido não tenha do que reclamar em direção a Deus, não murmure em direção a Deus, assim, para a maior glória dele.
Esse é o nosso mover, né? E não ficar, mas é sem exagero, sem, né? Porque para não sair essa questão é do equilíbrio, manter o equilíbrio. Então, assim, diante da situação e circunstâncias, a gente precisa ficar atento, porque para que a divina vontade reine naquela situação, a gente prestar atenção e entender que tudo tem um para quê. A gente já entendeu. Todas as circunstâncias que nos acontecem têm um para quê, mas da nossa parte a gente precisa ficar atento. O para quê? Para que para dar os justos direitos à divina vontade, para que a divina vontade reine na vida, não só na nossa vida, mas na vida do que nos cerca, de modo universal, fazer aquele ato em nome de todos, né? Como a Aline já falou na live passada, a gente fazer esses atos, não olhar de modo individual, é a minha família, é a situação em direção ao meu esposo, não, né? É universal. Isso está acontecendo, tá? É aqui, né? O meu marido, mas a gente tem que ter um olhar universal, né? Que essa situação, né? Essa situação, todas as almas estão passando por essa mesma situação. O que é que Deus quer? O fruto que Deus quer tirar daqui, né? E corresponder de acordo o que tem que ficar. A divina vontade tem que reinar sobre todas as coisas. E a gente precisa ficar atento para que a divina vontade reine continuamente sobre essas situações que se apresentam. Reine na nossa vida, seja o motivo do movimento, entendeu? Seja o motivo do nosso movimento, vamos dizer assim, né? Mas também, ele reina também nesse mover da alma, mas também nas coisas, nas situações. Tanto nas coisas que nos cercam do dia a dia, como na divulgação. Mas que ela seja conhecida, e ela será conhecida de modo prático aqui na nossa vida, mas também divulgando essa vida prática. Então, assim, todo o nosso ser tem que ser para a divina vontade. Com este propósito, com este propósito da divina vontade reinar, para a divina vontade ser conhecida. Nossa, é muito importante aqui. Eu dei um pause aqui, que eu estava escutando aqui a live, sabe? E isso que ela está falando, nossa, é muito sério. O que é que eu estou fazendo com os dons que Deus está me dando? Vamos dizer assim, o que é que eu estou fazendo com esses dons que está sendo depositado? Esses conhecimentos, estou servindo dele para mim ou para a divina vontade ser conhecida e para a divina vontade de reinar? Reinar sobre as situações que nos apresenta, reinar sobre a vida das pessoas, né? Como é que a gente está se servindo desse? O que que a gente está fazendo com esses conhecimentos, com esses bens? Como é que, do que a gente está, como é que a gente está se servindo, vamos dizer assim, desses efeitos? É para nós mesmos ou é para a divina vontade? É muito sério, né? Muito sério, e a gente precisa levar a sério demais isso. Demais porque se a gente não tiver atento a isso, é como está falando, pode passar despercebido, é muito sutil. E a gente pode acabar se acomodando por essa paz que a gente está sentindo interior, e a gente está querendo se mover para ver essa paz exteriorizada nas situações, né? E acha que isso é nisso que a divina vontade, é isso que é reinar. É isso que a divina vontade está reinando, porque está tudo redondinho na minha vida, né? Tem muito cuidado com isso, né? Que a gente pode estar se servindo das coisas de Deus para nós, né? E a gente achando que a divina vontade está reinando continuamente em cada ato, em cada situação, e talvez não, né? Porque é sacrifício, é sacrifício. Será que a gente está se sacrificando mesmo em cada ato? Está tendo morte mesmo? Em cada ato, em cada situação que se apresenta, às vezes vem de modo sutil, às vezes a gente nem percebe. Se a gente não estiver atento e estiver muito distraído com as coisas, né? Com as preocupações, com as coisas que precisa se organizar, com as coisas que precisa se arrumar, com o filho, dando atenção para o filho, dando atenção para casa, dando atenção para o problema que tem que fazer, se tem que fazer aquilo, e acaba ficando distraído e não percebendo. E ali acabando deixando de fazer aquilo, né? A vontade querida de Deus, diante de uma situação. Então, ficar atento, né? Deixa eu dar agora uma lida aqui no trecho, né? Para ver se a gente tem mais alguma coisa para falar aqui, né? Só para fechar aqui a partilha do trecho da live, né?
Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com um triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim. Ele me disse: Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro. Então, a divina vontade, assim como ela estava falando lá no trecho, lá na live, né? A gente fica, tipo, prisioneiro da divina vontade, mas é o que ele está falando. Ele também fica, né? Ele fica aprisionado da divina vontade, fica aprisionada na nossa alma quando a alma está toda para ele, quando está correspondendo, dando vida aos atos de Deus ali, dando vida à vontade divina em cada ato. Então, cada ato que a gente faz, cada ato de correspondência se desenvolve a vida divina, né? Nesses atos, né, desenvolve a vida divina. Ali é muito incrível, né, que ele está falando, ó. E dando vida a todos os seus atos, desenvolve dando vida. Os atos ali que a gente faz, os atos do dia a dia que é feito, dá vida, na divina vontade dá vida a esses atos, porque os nossos atos não têm vida em si mesmo, no ato humano. Então, a divina vontade dá vida a todos os atos. E nesses atos, né, ali, a vida divina vai se desenvolvendo como no seu próprio centro, como em si mesmo. Então, o que ele faz em si mesmo, no seu próprio centro, nele mesmo, ele faz através da criatura, como ele faz nele mesmo. É isso que ele está dizendo. Né? A vida vai se desenvolvendo, ele vai fazendo todas as coisas através daquela alma que corresponde, e ele continuamente em cada ato, né? Como no seu próprio centro, como nele, ele faz todas as coisas nele mesmo, ali, nele mesmo, lá, no seu trono. Então, ele faz a mesma coisa na alma, por meio dessa alma que corresponde, né? Isso que ele está falando, muito grande, né? Então, em um ponto da terra já está minha vida. Nossa, então, meu Deus, ele olha para a terra e vê que a vida dele está ali, está vindo, né? Um outro Jesus ali, né? A vida dele ali dando continuidade. Em um ponto da terra ele está vendo ele mesmo, a vida dele ali acontecendo, dando continuidade. Meu Deus, é muito grande, né? Ah, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Então, se não tivesse essa vida desenvolvendo na terra, né? Porque como foi falado na live, né? Ele está por toda parte da divina vontade. Ele está na Eucaristia, está em toda parte, em todos os acontecimentos, na criação. Mas como vida, tem, tomando vida, os atos, entendeu? Ele podendo fazer como ele faz em seu próprio centro, ele fazer todas as coisas ali, dar vida ao que ele quer, é só no humano, só na criatura, na alma, através de uma alma ali que ele pode fazer. Né? Então, é isso que ele está falando, ele está vendo a vida dele acontecer. Ele está por toda parte, mas ele está falando aqui que ele está vendo a vida dele sobre a terra, a vida dele acontecendo, né? A vontade divina tomando vida no ato da criatura. Ele fazendo como ele faz no seu próprio centro, né? A vida dele acontecendo ali, né? Ele fazendo todas as coisas por meio daquela alma. Então, por ele ver que lá na terra tem almas que dá vida à divina vontade ali e dá essa correspondência a Deus, dá essa atenção a Deus e deixa ele livre para fazer todas as coisas em nós e através de nós. Então, ele fala que a justiça dele, se não fosse isso, a justiça desafogaria, porque ele fala, né, que ele mantém todas essas coisas por causa desses filhos e dessas almas que viveriam, né, que viverão na divina vontade. Por isso que ele mantém todas as coisas por causa dessas almas. Se não existisse essas almas, ele não tinha para que manter.
Para que ele ia manter tudo isso? Então, é grande, né? Então, se não tivesse essa vida dele acontecendo na terra, a justiça desafogaria. Então, era castigos, né? Era muito castigos, flagelos, muito mais. E aí a pessoa fica dizendo, mas assim, a gente está vendo os castigos aí, muitos flagelos. Pois é, mas isso aqui, vamos dizer assim, é praticamente quase nada. Porque ele desafogaria, gente, ó, tem que prestar atenção nas palavras de Jesus. Desafogar. Nossa, seria um derramamento assim da justiça dele poderoso, poderoso. A ponto de aniquilar, acabar com tudo isso. Desafogaria de uma forma que não é assim, porque ele tem os flagelos aqui, ele está derramando os castigos, mas ele está conservando tudo, mantendo, tá tudo em ordem, mantendo tudo, não destruiu a terra, a gente está aqui, né? Mas se não tivesse essa vida dele acontecendo na terra, ele vendo a vida dele acontecer, ele aniquilaria, desafogaria tanto que não existiria mais, né? Quando eu vi isto, eu disse: Meu Jesus, a tua vontade está em todo lado. Não há ponto onde não se encontre, você diz que está aprisionado em mim. Pois é, ele está por toda parte, mas como vida, tomando vida, né? Como vida, assim, ele dá a vida a todas as coisas. Agora, como vida, né, assim, né? A vontade dele ali, tomando vida, né? Ele poder criar e fazer todas as coisas, né? E Jesus, certamente que está em toda parte com a sua vastidão, com a sua onividência e com seu poder, né? Mantendo tudo, conservando tudo, e tá por toda parte, né? Pela criação, nos acontecimentos, tudo. E qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém do seu império, mas como vida, na qual a criatura forma a sua, né? Então, mas como vida, onde a pessoa deixa de existir, deixa de fazer o que você quer para fazer a vontade divina, né? Diferente, né? Mas como vida, na qual a criatura forma a sua para desenvolver a sua, na vida de minha vontade, formar a vida da divina vontade sobre a terra, não existe. É diferente, né? Para muitos, minha vontade, não fazendo-a, é como se não existisse, tá vendo? Então, se a pessoa não corresponde a Deus, é como se a divina vontade não existisse. Então, as pessoas vivem no mundo como se a divina vontade não existisse. Só existe a minha vontade, o que eu quero, como eu quero, os meus planos, só isso para mim, né? Que existe. Assim, que deve existir, né? Só existe e para muitos só o que deve existir é o que eu quero. Tem que ser do meu jeito, da minha forma. Então, se a pessoa não faz a vontade divina, é como se ela não existisse. Para aquela pessoa, a vontade divina não existe, né? Não existe. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estadia e não a bebe, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tenha conseguido estes elementos que pode dar vida ao homem, não tomando-os, pode morrer de sede. Então, esse exemplo Jesus está dando. Então, tem as coisas para se alimentar, tem água para beber, mas se a pessoa não vai lá e toma, não faz essa ação, esse mover, então a pessoa vai morrer de fome, é como se realmente não existisse aquilo, né, para aquela pessoa, porque ela não tem disposição de se mover lá e tomar aquela água, tem aquela disposição de ir lá e comer, um exemplo assim. Então, o que ele está querendo dizer? Esse mover. Se a alma não se dispõe, não se move para tomar o alimento divino, para tomar a palavra de Deus, né, e fazer como sua, corresponder a Deus, ela vai passar fome, como se ela não existisse, entendeu? Vai morrer de fome, de sede, porque ela não está fazendo esse movimento, essa ação de tomar posse, essa ação, esse movimento, né? Que é esse exemplo que Jesus está dando, esse movimento de ir lá e comer, ir lá tomar água, ir lá no fogo e se aquecer, tem fogo, mas a pessoa não vai, né? Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente, são fracos e doentes. Então, uns, né, são raros. É, é, depende, né? Tem muitas pessoas que, vamos pensar assim,
principalmente dentro da igreja, né? A gente vê isso, raramente tomam a divina vontade, né? E a maioria das pessoas vive assim, até dentro da igreja, né? As pessoas fazem de acordo ali com o que ela acha que é melhor para ela. Então, às vezes ela toma vontade, se for alguma coisa que vai beneficiar ela, ela toma vontade divina ali, corresponde ali às circunstâncias, a situação ali, o mover ali. Mas se não for, se aquilo não for beneficiar ali, de certa forma ela vai se sentir prejudicada, em algo que ela vai ganhar algo em cima disso, então ela não corresponde. Então, é assim que as pessoas vivem. Então, por isso que Jesus está falando, então, ela fica fraca ali. Cadê? Ai, onde é que ela tá falando? Ai, Senhor, perdi. Perdi. Aqui. Outros tomam-nos muito raramente, são fracos e doentes. Então, ele fica fraco, debilitado, não tem força, né, diante das situações de resistir, né, ali aos pecados, um exemplo. Então, ela é fraca para suas paixões, né, ali diante das situações ela é muito fraca e cede, ela não consegue discernir, ela é doente, então debilitada, não consegue pensar, né, raciocinar, vamos dizer assim, né, e é muito debilitada, porque ela toma pouco alimento, raramente, só quando convém. Outros todos os dias estão saudáveis e robustos, né? Então, esses todos os dias é aqueles que vivem da divina vontade, continua, faz atos contínuos, toma continuamente, né? Então, são saudáveis e robustos, né? Tem força, tem saúde, né? Nesse âmbito espiritual, como a gente estava falando na live, é, fica mais atento, tem atenção, discernimento, força, tudo desse, desse alimento que vem de Deus, né? E vive e, e toda essa saúde e robustez da alma, né? É o efeito desse alimento, né? Mas como a gente estava conversando, a gente não pode viver na divina vontade, a gente não pode viver do efeito, né? Se servir desses efeitos para nós, entendeu? Se servir para pegar os efeitos, né, de tudo que está sendo depositado desse alimento divino para nos beneficiar, para nós mesmos, né? Mas tomar esse alimento, essa robustez e ficar saudável para Deus, para corresponder à divina vontade, para a divina vontade reinar, para a divina vontade ser conhecida, para dar atenção a Deus, para corresponder aos propósitos divinos ali. Então, esse alimento e todo esse alimento que toma, tudo que Deus deposita na nossa alma, não é para ficar para nós, é para transbordar, é para transbordar para o outro, para transbordar esse conhecimento, transbordar a vida prática. Então, não é para nós, né? Estes são saudáveis e robustos, assim que tudo está. Quando se possui um bem, em se a vontade humana, em si a vontade humana o quer tomar, então quando a pessoa quer, né, quer o que Deus quer, toma, o quer com a vontade humana, o quer tomar, quando corresponde, toma. Ali o que a divina vontade está dispondo, o que a divina vontade quer, toma como sua. Então se alimenta daquilo, né? Ó, o quer tomar e o modo como o quer tomar. E à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Então, vai usando os conhecimentos, toma os conhecimentos, o modo como toma, então vai lá as meditações, os conhecimentos, vai entendendo para quê, então vai se alimentando, vai vendo para quê, né? Tendo as luzes das situações, vai tendo conhecimento, luzes. E ali vai recebendo os efeitos daquele conhecimento. Mas aí que tá, né? Cuidado para não usar desses efeitos para si mesmo, né? Aí que tá. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Então, é deixar de existir, né, a nossa vontade. É não se preocupar com as coisas, não perder tempo, né, em preocupações e ficar demasiado, né, naquilo, nas coisas que acontecem, nas circunstâncias que se apresentam. Não é para a gente paralisar e dar um tempo para a divina vontade. Ah, peraí, não,
Agora não dá, eu tô com muita coisa. Deixa eu resolver isso aqui primeiro e depois eu volto, né? Depois eu faço isso. Agora não dá, Jesus, eu não vou dar, tem muita coisa, acho que não dá certo, não vou dar conta, né? Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso, né? Então é assim da minha vontade, é esse negócio de desaparecer em todos os atos, né? Não é só um dia sim, um não, é morte contínua, é todos os dias, é martírio, é sacrifício diário e constante. Em, em cada ato, em cada situação, a alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na vontade divina. É direto, meu Deus, é constante. Não pode ter um intervalo. Ah, peraí, me dá um tempo. Peraí, deixa eu resolver isso aqui. Depois, né, eu vou ter mais tempo, né, ali para fazer o que o senhor quer. Não pode, né? Seu querer não deve existir mais, não deve existir mais, não pode tomar vida de jeito nenhum. Vinha alguns pensamentos, manda pastar na mesma hora. Não deve existir, não pode tomar vida, né? E se não deve existir, é não tomar vida. Jamais. Minha vontade deve entrar em todos, gente, né? De vez em quando, né? Uma vez no dia, não. Todos. É completo. Todos os seus atos como ato primeiro, como prioridade. Ela é prioridade. A divina vontade é a nossa prioridade, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede, com suas águas divinas e celestiais. Então é se dará, isso aqui é a divina vontade, ó, a qual se dará a alma. Então, na correspondência, como a gente dando prioridade à divina vontade em todos os atos, então a divina vontade ela se dará a alma, a qual se dará a alma. Então, vai dar ali, né, todo o alimento necessário para que ali a gente possa corresponder de acordo, né? Para que tome vida esse ato de Deus, né? Para que o ato divino, esse ato primeiro de Deus ali, né? Tome vida, seja ato primeiro, seja prioridade. Então ele vai dar todo o suporte, vamos dizer assim, né? Como a gente está falando, ele vai facilitar, ele vai trazer tudo o que é necessário para que em todos os nossos atos seja, né? A divina vontade seja prioridade, seja ato primeiro em todos os atos ali, né? Porque está falando aqui, ó, a qual se dará a alma agora como água para tirar a sede com suas águas divinas celestiais, né? Vai matar a sede ali da alma, né? Vai trazer conhecimento. Agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano. Então vai vir um momento que, né, vai vir situações, né, uns testes, sei lá, situações que ele vai apresentar para a gente morrer, que é para a gente dizer não, não dá existência para nossa vontade, fazer morrer. A gente vê aquela situação, ai meu Deus, não vai dar, Senhor, eu não vou dar conta, meu Deus, não vai dar, né? Tá vendo isso? É isso aqui que Jesus está falando. Às vezes vai vir como fogo, né? Para destruir nela o que é humano, para destruir e reedificar nela a vida de minha vontade. Muito legal, né? Vai destruir o humano, ilumina, né? Diante de uma situação. E aí ele vem para destruir o humano, vem revelar que tem coisas ali. Então ele vai trazer uma situação para mostrar que tem coisa humana. E diante daquela luz, né? Esse fogo ele queima e vai reedificar nela a vida da divina vontade, né? Com aquela luz. E agora, como alimento para alimentá-la e tomá-la, torná-la forte e robusta, dispor, né, ali dando o que é necessário para ela ali corresponder, né, fazer aquilo que Deus espera, né, que a divina vontade quer. Então Deus ajuda, né? É incrível, né? É incrível demais. Então a gente tem que estar se preocupando, né, que Deus ele vai facilitar e vai ajudar demais, né? Ele mesmo está falando aqui, às vezes como fogo para aquecer, água para ali para tirar a sede, é, o alimento, às vezes como um alimento para fortalecer a alma, é assim. Ó, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só a meu querer o direito de reinar, tá vendo? É verdade.
É muito poucas, muito pouco. E esses poucos tem que ficar atento, né? Porque já é pouco e se a gente não ficar atento, né? Para dar esses justos direitos a Deus, porque são tão poucos, é muito difícil encontrar, né? As pessoas não querem ceder de jeito nenhum para Deus reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, verdade. E por isso, minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas, verdade. Então, por isso que é tão pouco, né? Porque as pessoas não querem a divina vontade, não concordam, não aceitam, acham que a sua forma de pensar é correta, a sua forma é melhor, né? Os planos dela é melhor do que é de Deus. Ela sabe o que ela quer para ela, então ela acaba não aceitando, né? E aí a divina vontade acaba não reinando, né? Não tem, é muito difícil de encontrar, as pessoas não concordam com a divina vontade, né? Com o que Deus quer, com a proposta divina, não concordam, não aceitam. E aí ela não pode reinar em meio às criaturas, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma, para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 16, capítulo 23. 4 de outubro de 1923. Para que a divina vontade se torne vida da alma, esta deve fazer desaparecer a própria vontade. E seu querer não deve existir mais. Sentia-me destruída pela dor da sua privação, com o triste pensamento de que Jesus não tinha vindo mais. Oh, como é doloroso pensar que não deveria ver mais aquele que forma toda a minha vida, minha felicidade, todo o meu bem. Enquanto estava nisto, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e ele me disse. Então, eu fiquei pensando aqui, né? Então, ela estava destruída. E a Luísa, é assim, por mais que Jesus está na divina vontade, a gente sente paz, sim, na divina vontade, mas às vezes, né, a gente também está destruída, né? Eu fiquei pensando assim ontem, né? Às vezes a gente também está destruída porque é um jogo, né, de Jesus, se a gente for pensar, porque tava olhando as mensagens do grupo hoje e aí tava escrito assim: a gente nunca pode ficar, né, assim, a gente ficar nessa confiança total que a gente tem em Jesus já, e aí a gente fica relaxada, né? Porque mas eu entendi o que estava querendo dizer. Não é que a gente não tem, a gente tem, porque Jesus sempre está no interior dela, ela sempre teve Jesus, a Luísa, né? Na verdade, ele sempre está falando, eu tô com você, e a gente fica assim sem entender. Mas é porque a gente tem o costume, às vezes, de ficar relaxado demais. Uma confiança demais, não é que não é pra gente não confiar, mas se a gente ficar dependendo da confiança que a gente coloca dentro da gente ali, se você, a gente pode relaxar, né? É isso que eu fiquei pensando. Pode ter um relaxamento, né? E quando você pensa que você está perdendo Jesus, você corre atrás, né? Você corre atrás de conhecer, tem um ânimo também, né? Tem
eu pensei assim, né, é como se fosse um jogo, né? Jesus trabalhando a alma. Isso que eu fiquei pensando, não que Deus está. É como se fosse um jogo também, de Jesus às vezes dar uma escondida para que a gente não fique nesse comodismo. É isso que eu fiquei pensando, essa é a palavra, né? No comodismo. Porque às vezes, como é aquilo que a gente tá falando, né? Então a gente às vezes tem lá a vontade ali, fica relaxada, fica no comodismo e não corre atrás de Jesus, entendeu? Não corre atrás de aprender, porque eu estava lendo também outro trecho que estava escrito lá, né? E no trecho que estava lá, é, Jesus estava falando de se empenhar para conhecer essa vida, que precisa de um empenho muito grande, né? Teve uma outra coisa que eu lembrei hoje, que veio na minha mente esses tempo atrás, né? Porque minha filha, ela quer fazer o vestibular dela, né? O que ela está tentando é medicina. E é medicina de uma forma estadual, federal, né? Porque é muito caro o curso, a gente não pode pagar, né? O curso para ela integral a gente não pode pagar. Se ela já fosse numa particular, já tinha passado, né? Ela tinha passado desde o ano passado já. Mas como é pública, é muito difícil. Ela tem que absorver muito conteúdo, né? E aí eu fui. E um dia eu tava pensando nisso, né? No tanto que ela tem que absorver de conteúdo. E um dia eu tava lembrando assim, das coisas de Deus, né? E eu falei, José, é muito conteúdo também, né? E aí veio na minha cabeça assim: a gente tem que fazer uma medicina de Deus, né? Estudar, né? E aí veio, né? Assim, como se a gente estivesse estudando, né? Como um estudo igual ao esforço. Tem que ter um esforço. Eu sei que para medicina, igual ela tá fazendo, tem que ser um empenho, assim, muito grande, assim, né? Ela tem que ficar o dia inteiro estudando para aquilo, né? E na divina vontade, Jesus até não deixa, porque a gente tem uns afazeres, né? Do dia a dia que não deixa a gente ficar o dia inteirinho. A gente fica, se for ver, né? A gente tá sempre vendo no WhatsApp, dá para ver um áudio, a gente tá sempre ouvindo, né? Até a gente estuda, tem bastante coisa, assim. Mas Jesus dá aquela equilibrada, assim, né? Mas se for ver, eu tava pensando sobre isso, né? Tem que ter esse empenho, né? Pensei nesse empenho, né? Naquele dia até veio isso, né? Porque. E agora sim, eu vendo que a Luísa sempre ela não ela tá perdendo Jesus, vamos dizer, na cabeça dela, né? Jesus sempre tá lá. Mas é porque aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, sempre, né? Mas é para que isso não haja assim um relaxamento, né? Porque se Jesus ficar com ela o tempo inteiro, a Luísa ela não quer escrever, ela não quer fazer umas coisas que Jesus precisa que ela faça, entendeu? Que ele quer, né? E com a gente é a mesma coisa, né? Foi isso que eu pensei também sobre o que eu estava vendo lá. Falei assim, então se a gente ficar muito naquela a confiança de ter Jesus é para confiar, mas não é para ter o relaxamento, né? É isso assim que eu tava pensando, assim, do que até foi falado na live, porque às vezes a gente tem costume, né? A vontade humana, ela gosta de conforto, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Então, sobre esse conforto e sobre o que estava sendo falado, que eu li hoje lá no grupo, né? Eu li lá isso, até foi colocado, né? A Luísa estava sempre, Jesus estava sempre escondido dela, né? Então, a Luísa, ela estava sempre ali, né, reclamando dessa falta de Jesus, essa falta de Jesus. E Jesus estava sempre lá, só que Jesus se escondia, por quê? Porque não pode haver o que? Um relaxamento, né, um comodismo, né, isso que eu fiquei pensando, né, sobre isso, né, por causa do comodismo. Então, às vezes, a gente acaba, Jesus às vezes acaba apertando um pouquinho a gente, né, dando uma apertada ali pra gente não ter um comodismo, né, puxando a orelha, colocando alguma coisa. Porque o que está acontecendo, né? Então, como eu tenho que ver as coisas por Kairos, eu tenho que ver muito conteúdo agora. E às vezes me dá até me dá uma ansiedade, né? Eu sinto ali aquela ansiedade, até aquela preocupação, né? Eu sofro muito,
Sofro muito. Isso aí é uma coisa, e às vezes eu preciso virar uma chave ali, mas eu não consegui virar essa chave ainda, né? Então eu tenho muito sofrimento. Mas eu fiquei pensando agora sobre isso, né? A Luísa também sofria. Ela tá falando aqui o sofrimento dela, e eu sinto esse sofrimento, entendeu? Porque dá aquela angústia assim, será que Jesus vai vir? Igual a Luísa tá aqui, sabe? Será que Jesus vai vir na minha cabeça? Será? E às vezes eu fico assim, tenho essa preocupação, sabe? Deveria não ter? Deveria não ter, né? Mas eu tenho. Aí eu, sabe, assim, e aí eu pensando assim, a Luísa aqui, provavelmente já é para eu também não ter um relaxamento, né? Então Jesus ele dá aquela apertada ali para eu buscar, correr atrás mesmo, né? Tá dizendo assim, tu vai ter que correr atrás, correr atrás. Isso é ruim? É ruim o que eu sinto, tá? Eu vou falar a verdade, né? Então é ruim, eu acho ruim o que eu sinto. Mas ao mesmo tempo que é ruim o que eu sinto, também tem uma grande graça que eu ganho, né? Jesus é que é o conhecimento, né? Então, porque eu tenho que ler muita coisa, né, em pouco tempo, tem que tentar entender em pouco tempo, então eu tenho que ter um esforço ali, mas ao mesmo, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é como a Luísa tá falando aqui, sabe? A gente sente, você tem que correr atrás, né? Então, assim, não dá para ter esse relaxamento, né, esse comodismo. Porque se eu ficasse assim, pensa bem, se eu ficasse bem segura, nossa, se eu tivesse uma segurança enorme, assim, não, Jesus vai vir, e ele fala, provavelmente eu acho que eu ficaria relaxada, entendeu? Eu não correria muito atrás, né? É isso que eu pensei agora, né? É um desabafo mesmo, né? Jesus falou onde que é pra gente confessar, né, as coisas, e aí eu analisando, é porque daí eu tenho que correr atrás, né? Eu tenho que correr atrás de Deus, né? Correr atrás de Jesus, correr atrás. Eu começo a correr atrás, né? E não tem esse relaxamento, né? Então eu penso assim, se Jesus viesse muito fácil ali, né? Eu não correria tanto atrás, né? Eu ficaria muito relaxada, eu acho. Muito no conforto, né? E ele quer o sacrifício, né? Então, isso assim, que só um desabafo mesmo. Vou continuar o trecho aqui, porque se a gente for ver, Jesus sempre tá. Porque Jesus se move dentro dela sempre. Ela tá naquela angústia enorme, mas Jesus vem, né? Mas houve sofrimento, né? Houve um esforço, né? Dela e nosso, né? Então tem um sofrimento, tem um esforço, né? Então tem momentos, eu acho que Jesus mesmo vai acabar deixando a gente nessa angústia, às vezes, para se esforçar, né? Porque ela passa, né? Ela passa ao tanto que ela sofreu, né? Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E dando vida a todos os seus atos, desenvolve sua vida como em seu próprio centro? Então, em um ponto da terra já está minha vida. Ah, se não estivesse esta vida minha sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor e aniquilamento. Então, aqui, deixa eu ver aqui que eu sei essa parte, né? Minha filha, como posso deixar-te se na tua alma está aprisionada a minha vontade? E eu fiquei pensando, né, aprisionado, né? Na hora que veio que veio para mim, na minha mente, né? Como eu tinha visto uma explicação, eu não sei se é porque eu estava procurando texto sobre o Kairós, e aí um texto que eu estava lendo que Jesus ele fala: minha divindade ficou aprisionada na minha humanidade, depois a minha divindade, minha humanidade ficou aprisionada na hóstia, né? E aí eu vi Jesus assim, como Jesus ele também tá o quê? Aprisionado na sua vontade, né? Porque ele falou: como que eu não posso vir se dentro da tua alma, o que que tá aprisionado dentro da alma? A minha vontade. Então, dentro de ti
tem a minha vontade. E dentro dessa vontade, assim, Jesus também está aprisionado nessa vontade, entendeu? Ele não pode se separar, né? Ele fala muitas vezes no livro do céu. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, o Senhor continua aprisionado, mas não é aprisionado, porque na vontade dele, ele é realmente livre. Então, quando ele está numa alma, aonde está a sua vontade, ele está livre lá dentro. Ele está aprisionado, mas ao mesmo tempo que ele é prisioneiro dessa alma, né? Que ele se aprisionaram, foi uma forma, né? Dele se aprisionar, mas ao mesmo tempo ele fala que na vontade dele ele está livre, né? Então, assim, ele está aprisionado à sua vontade, mas na verdade ele está livre na sua vontade, né? Ele está aprisionado nessa alma, mas na verdade ele está livre dentro dessa alma, né? Fazendo o que ele quer, né? Então eu fiquei pensando nisso, porque aí eu lembrei, assim, da Osha, né? Que ele fala que lá ele está aprisionado, aprisionado mesmo, né? Sem companhia, é mudo. E aqui, dentro de uma alma, onde ele está na vontade, na verdade ele está livre, né? A hora que eu vi essa palavra, né? Ele está livre, formando a vida dele, né? Ele está livre vivendo, né? Isso que eu fiquei pensando sobre essa parte. Então, o ponto da terra já está a minha vida. Ah, se não estivesse essa vida sobre a terra, minha justiça se desafogaria com tal furor de aniquilá-la. Quando ouvi isto, disse: Meu Jesus, a tua vontade está em toda parte, né? Está em todo lado. Não há ponto onde não se encontre. E você diz que está aprisionado em mim, né? Então, tu fala assim, Jesus está aprisionado em mim. Né? O Senhor está em toda parte, né? Não está só aprisionado em mim. Isso é a mesma coisa, né? Então, eu falo assim, não, mas o Senhor está falando que está em mim. E nas outras coisas? Você está em tudo. Daí ele tá falando, aí ele vem explicar, né? E Jesus certamente que está em toda parte, com a sua vastidão, com a sua onividência e com o seu poder. E qual rainha tudo domina, a si submete, não deixando escapar ninguém do seu império. Mas como vida, na qual a criatura forma a sua vida, para desenvolver a sua vida na minha vontade e formar uma vida divina, uma vida da divina vontade sobre a terra não existe. Então não existe fora, existe uma vontade divina em todas as coisas, né? Mas não existe uma vida sendo formada no interior de uma criatura, né? Não existe uma vida divina sendo formada no interior de uma criatura. Eu estava lendo sobre a Nossa Senhora agora há pouco, né? E aí eu li assim: não existia barreiras, né, para o Criador e a criatura, para essa celestial rainha e tal, para essa celestial criatura, porque a única coisa que separa o Criador da criatura é o pecado. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Eu falei assim, meu Deus, né? A única coisa que separa o Criador e a criatura é o pecado. Mas assim, e quem não peca, né? Quem não tá pecando e tal. Só que a gente tem que pensar. Aí eu fiquei pensando nisso, porque parece simples, né? Ah, é simples, é só não pecar. Mas não é tão simples assim. Porque vamos supor, São José, ele nunca pecou, mas ele não tinha vida divina nele. Mas São José nunca pecou. Só que por que São José era separado de Deus, então? Né? Porque Jesus falou só o que impede Deus, né? Que tem a separação entre Deus e a criatura é o pecado. Porque Nossa Senhora foi concebida sem pecado, né? E aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, meu Deus, mas, né? A gente sabe disso, Jesus já falou, né? Nunca pecou. Mas o que acontece? Tem o pecado original, entendeu? Por mais que ele nunca pecou, mas ele passou pelo pecado original. Então a comunicação não era a mesma coisa, né? Só para a gente entender, né? O que Jesus, assim, estava querendo dizer. E aí na divina vontade,
restabelece, né? Aí eu fiquei pensando, né? O que eu pensei assim, né? Sobre aquele enxerto que a gente estava falando, do enxerto, né? Como a gente sai dessa árvore de Adão, que tem na raiz dela esse problema, né? Isso que eu fiquei pensando, né? Depois, eu falei assim, como a gente sai dessa árvore de Adão, que ele falou naquele trecho, né? E vai enxertado nessa árvore de Jesus, da vida, aí as comunicações se restabelecem, porque não tem mais esse pecado, né? Só que é, lá nesse trecho, Jesus estava falando que na Nossa Senhora, o que ele não fez com as outras criaturas, ele logo estabeleceu, logo na sua concepção, ele deu para ela total razão e a ciência. E ele fala lá que coisa que ele não fez com nenhuma outra criatura, né? Então a gente, daí eu fiquei pensando, né? Mas se a gente tá enxertado em Jesus, não tem mais pecado, tá em contínua já comunicação com Deus, né? Vamos pensar assim. E por que que a gente não tá assim, né, tão dotado igual Nossa Senhora estava dotada? Porque ele também fala lá que ele não fez isso com nenhuma criatura, a gente está restabelecendo, né, a nossa comunidade, a gente está ali trabalhando, né, porque, na verdade, né, a Nossa Senhora, ela não tem nem, ela nunca esteve na árvore de Adão, vamos dizer assim, né, e a gente passou, né, isso que eu fiquei pensando, assim, eu só tô pensando aqui, né, nas coisas que eu tava lendo, e aí, é isso que eu tava pensando nisso, né, e aí eu fiquei pensando, se a gente tá enxertado em Jesus, a gente volta à comunicação com Deus, mas é aos poucos, né, porque nesse trecho ele estava falando, né, que ele fez com Nossa Senhora, ele não fez com nenhuma outra criatura, né, nem com a Luísa, nem com a Luísa. E aí, como eu estava lendo estava vendo sobre esses trechos, gente, é muito, eu coloquei assim, Rainha do Céu, né, é muito trecho, assim, Jesus falando, né, da Luísa, ser essa segunda mãe dele, sabe, é muito sério, assim, é muito séria a Luísa, sabe? A Luísa não é qualquer uma, assim, é muito sério a Luísa, sabe? É, ela é uma pessoa separada e escolhida também, como Nossa Senhora foi, entendeu? Não é assim qualquer. É porque às vezes a gente, ó, quando a gente começa na Divina Vontade, a gente pensa assim que a Luísa, a gente às vezes compara ela a Santa Faustina. A igreja está comparando ela assim. Se a gente for ver, a igreja está vendo ela como mais uma santa ali que escreveu mais um livro, entendeu? Porque ela não está sendo divulgada. Mas é muito sério, sabe? A parte da Luísa, né? E assim, isso explica também assim essa comunicação, né? Eu pensei, né? Pensando assim, eu falei, porque com a Nossa Senhora, Jesus, ele só reservou alguma coisinha, mas ela ficou dotada de Deus. Eu tava lendo, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei como é que eu vou fazer essa palestra, porque eu falei, Jesus, Nossa Senhora, só ler o que o senhor tá falando aqui, só a leitura já bastava, entendeu? Eu falei, eu não sei nem o que eu vou falar, porque só a leitura do que Jesus fala dela, você já fica assim impressionado, você não consegue, a tua cabeça não consegue nem alcançar, assim, parece que eu sinto até aquela coisa assim, meu Deus, né? De alcançar o entendimento ali de tão assim que é essa criatura, como ele diz, né, essa celestial criatura. E aí, mas assim, aí eu vejo, né, olhando, porque a Luísa, ela passa, ela também é uma criatura escolhida, né, mas que teve o pecado original nela, depois enxertada, né, nessa árvore de Jesus, que eu fiquei pensando, né, para ser reestabelecido nela, né, e ser conhecida a vontade divina. Ela trouxe a vontade divina para a Terra, a Luísa, né? Então Jesus pegou essa criatura para ser outro Jesus mesmo, por isso que ele está falando aqui, né, a vida dele na outra vida, e
e acumular nela os bens do reino dele, né? Acumulou dentro dela os atos de Nossa Senhora e os atos de Jesus, entendeu? Porque ele fala nos trechos que eu estava lendo, né, que ela tem que girar nos atos, né? Ela gira em tanta coisa, criação nos atos dele e de Nossa Senhora, porque ele precisa estabelecer o reino na Terra, numa criatura, né? Numa criatura que, por que numa criatura assim? Porque nós somos dessa igual a Luísa, uma criatura igual a Luísa. Nossa Senhora, se a gente for ver, não é igual a gente, assim, sabe? E aí Jesus precisava estabelecer o reino numa criatura que tivesse passado, sabe, por essa linhagem ali de Adão, pelo pecado, para restabelecer, né? Nossa Senhora restabeleceu essa comunicação entre criador e criatura. Mas eu falo assim, para trazer dentro de uma criatura que tivesse essa mesma linhagem, nossa, porque todos os outros é igual Luísa, entendeu? Né? Então todos nós temos essa raiz do pecado, vamos dizer assim, que precisa ser cortada, né? E enxertada em Deus, né? Enxertada na árvore de Jesus, né? Vamos pensar assim, né? Nossa Senhora não teve, né? Nossa Senhora não teve isso, né? Ela é assim, é diferente, né? Não sei explicar. Ela é muito escolhida mesmo, né? Vamos dizer assim. Mas a Luísa também, sabe? A gente vai vendo assim o tanto que a Luísa também é escolhida, né? Que o tanto que a importância dela, sabe? Eu fui vendo assim a importância da Luísa, né? E assim, é, lendo só esses pedacinhos que eu tava lendo lá, falei, meu Deus do céu, é muito sério, né? A vida da Luísa. Ela é muito séria, né? Não vejo a Luísa nunca como uma santa, assim, sabe? Ah, é a santa da divina vontade, às vezes a gente não se toca, né? Que é muito sério mesmo a vida da Luísa, né? Vamos lá, eu nem sei se eu me perdi o trecho, mas como eu li essas coisas, eu queria passar, né? A gente sempre entregar-se na partilha é bom, né? Para muitos, minha vontade, não fazendo, é como se não existisse. Acontece como se alguém tivesse água em seu próprio estado e não a bebe, o fogo e não se aproximou para aquecer, o pão e não come. Contudo, e que tenha consigo estes elementos lhe podem dar vida ao homem. Não tomando-os, pode morrer de sede, de frio e de fome. Outros tomam-nos muito raramente e são fracos e doentes. Outros todos os dias. E estes são saudáveis e robustos, é isso que Jesus quer, né? Filhos saudáveis e robustos que tomam essa vontade. Porque, assim, olha os elementos, né, que Jesus fala, né? Tá à disposição das criaturas, mas se a gente não tomar, né, a gente precisa tomar, né? Então, por isso que ele tá pegando nessa dedicação, né? Porque a gente precisa tomar tomar, né? É, esses elementos, né? Precisa tocar, experimentar, porque se a gente só ficar olhando, né? A gente não conhecer, a gente não sabe nem para que serve, né? Até tem um trecho que foi colocado lá agora, que eu vi que a Michelle colocou para a Laurici, que estava bem no finalzinho, assim, falando que é a mesma coisa de dar um vestido cheio de pedra, de ouro e de pedras preciosas para o filho, e o filho não sabe o que, que é, nem valor ele dá. Ele nem sabe, né? Então é a mesma coisa que Jesus está falando, né? Então, se não conhece, né? Se não tem aquilo como vida, se não experimenta, não toca, né? A gente precisa conhecer, experimentar. A gente não sabe o valor que tem, né? Então é uma vida. O que, que é formado? Por que Jesus está falando? Ah, é uma vida sendo formada. É uma vida o quê? Que conhece, que experimenta, né? Põe em prática, né? Então, isso é formar uma vida, né? Formada.
né? Então a gente tem que tocar, experimentar, né? Para entender o que aquilo significa, o que significa uma água, o que significa um fogo, né? Então precisa ser experimentado, né? Então, e aqueles, está falando, né? Aqueles que experimentam diariamente, né? Diariamente estão experimentando, eles são saudáveis, fortes, robustos, né? Assim que tudo está quando se possui um bem. E se a vontade humana o quer tomar, e o modo como o quer tomar é a medida que vai usando-o, assim vai recebendo os efeitos. Peraí, assim que tudo está, quando se possui um bem, em si, em si a vontade humana o quer tomar e o modo como o quer tomar, e à medida que vai usando, assim vai recebendo os efeitos. Assim é da minha vontade. Para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade. Na minha. Então, desaparecer a vontade na minha. Seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos com o ato primeiro. O que é desaparecer a minha vontade, a vontade humana na minha? Eu fiquei pensando em umas coisas que eu estava lendo, né? Eu fiquei assim, nesses trechos que eu estou procurando. Então, o que aconteceu, esses trechos que eu estou procurando? Eu li rapidinho. Sabe quando você pega um trecho e vai lendo, ver se aquilo tem a ver com aquilo que você precisa procurar? Então, eu li bastante coisa rápido, né? Eu fui lendo corrida, assim, os trechos e tal, rápido, né? Mas tem um trecho lá que ela estava pensando, né, em Nossa Senhora, como ela sendo a primeira, né, que teve uma vontade humana que nunca teve vida. Aí Jesus falou assim: você esqueceu de mim? Falou para Luísa. Você sabe que eu não sabia que Jesus tinha uma vontade humana? Ele falou: eu também tive uma vontade humana. Mas ela serviu, né? Aí encaixa bem naquele texto do enxerto, né? Eu falei: nossa, Jesus, acho que era para entender sobre enxerto mesmo, né? Porque eu não tinha entendido que o enxerto era na vontade de Jesus, humana de Jesus, né? Porque olha para você ver, aí aquilo foi cada vez está esclarecendo mais, né? E ele falou: você esqueceu que eu tinha uma vontade humana que foi cedida em tudo para a divina? Entendeu? Aí isso que eu fiquei pensando aqui agora. Como que é ter uma vontade humana aqui, ó, nessa parte que ele falou aqui, assim é, para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Então, ela ceder a vontade humana dela para a divina, né? Aonde igualzinha de Jesus, a gente fica lembrando, né? Lembrar que Jesus ele tinha uma vontade humana que ele cedeu em tudo para a divina, né? Então é isso, assim, eu acho que isso explicou mesmo, porque aqui no final ele fala, né, das reservas, né? Que é para a gente ceder em todos os direitos, né? Então a vontade humana de Jesus, ela cedeu todos os direitos para a divina. Então é só a gente lembrar na vontade de Jesus, que ele cedeu tudo para a divina. E Nossa Senhora também, porque Nossa Senhora era uma repetidora de Jesus, né? Ela pegou todos os atos de Jesus. Ela pegou todos os atos de Jesus e ela estava acompanhando ele em todos os atos. E, entendeu? Repetindo Jesus, copiando Jesus, né? Ali ela estava. Tanto que Jesus tem um trecho que ele fala, né? Que o que ele sofria por fora e o que ele sofria internamente, Nossa Senhora estava tanto fora nos sofrimentos externos e em todos os internos dele, em todos, ele falou. Todos ela estava, né? Por isso que ela é a mãe das dores, essas coisas. Ele estava explicando isso num trecho lá. Todos os trechos que eu passei olho, rapidinho do meu olho, né? Fala assim que eu dei aquela lida rápida, assim, né? Então, aí é isso, né? Que às vezes a gente fica nessa dúvida, mas como? Não, é ceder em tudo para a divina, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei que eu não vi. Desaparecer a própria vontade na minha, seu querer não deve existir mais. Minha vontade deve entrar em todos os seus atos como ato primeiro, a qual se dará a alma, né? O ato primeiro, né? Isso
É a vontade divina, colocar ela em primeiro. Você sabe que às vezes passa algumas coisas na minha cabeça e eu falo assim, divina vontade reina na minha vontade. Vou dar um exemplo, né? Às vezes eu falo assim, vou comprar tal coisa, né? Hoje eu falei assim pro meu marido, vou comprar um short, que eu comprei um lá na Hering, né? E eu gostei porque ele é mais compridinho. E eu falei pro meu marido, hoje é Black Friday, vai que tá com desconto, né? Foi bem na hora do almoço, antes de vir pra cá. Eu ia pegar a estrada, e meu marido, quando vai pegar a estrada, ele fica ansioso, mas eu entendo, porque eu também fico. Quando a gente vai pegar a estrada, assim, dirigir, né? E ele falou, não demora, não demora. Eu falei, não, vou lá ver, porque eu falei assim, olha, como é Black Friday, vai que tem algum descontinho, falei pra ele, né? Aí eu quero comprar mais um. Aí eu peguei, só que antes de falar pro meu marido, eu já falei para Jesus primeiro, entendeu? Eu falei, divina vontade reina na minha vontade. Porque, sei lá, né? Vai que. Falei, vai que eu tô lá querendo uma coisa e não é, sei lá, nem, sabe? Mas de boa, assim. E meu marido concordou, não achou ruim, falou, não, pode ir então rápido. Aí eu fui. Aí daqui a pouco ele veio atrás de mim lá e eu procurei o short, não tinha o 38. Exatamente, não tinha meu número. Daí o moço veio atender, eu falei, olha, eu tinha visto esse short e tal, daí meu marido, ele até mostrou um outro que tava na promoção, aí meu marido falou assim, não, vê esse aí, e veio na minha cabeça assim, não vou comprar correndo assim. Não sei, eu desisti, ele, eu falei, mas vê se não, falei pra ele, olha, já que não tem desconto, falei, o que eu gostei, vamos embora, falei pra ele, vamos embora, porque mais pra frente eu vejo um outro, sei lá. Eu fui embora, tranquilo, entendeu? Agora, de repente, se eu fosse assim, tivesse só na vontade humana, será que eu não viria reclamando? Né? E assim, é uma coisa simples que eu falei, assim, mas às vezes se a gente perceber aquilo que a gente. Porque tem uma coisa dentro de mim que eu sei que aquilo, eu tenho uma vontade humana ali, que se eu der liberdade para ela reina mesmo. Que eu tava pensando nisso, né? Jesus falou que é pra gente confessar os pecados, né? Mas eu estava pensando nisso, eu falei, Jesus, é uma coisa tão expressa que o Senhor já me fala pela boca dos outros, né? Meu marido fala que eu gosto de comprar, minha mãe fala que eu gosto de comprar, e eu sei que eu gosto de comprar. Falei para ele, eu sei disso. Eu não, eu sei, falei para ele, isso daí não precisa, eu nem me ofendo quando eles falam alguma coisa assim para mim, porque eu falo assim, é verdade, é uma verdade. E aí, então vocês estão entendendo? Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu vou no mercado. E eu falei, e o senhor não tirou de ir no mercado? Jesus não me tirou. Sabe assim, ele não pegou e falou assim, nossa, isso é tua fraqueza. Vou tirar você disso. Eu tava pensando nisso hoje. Eu falei, nossa, Jesus, o senhor não me tirou. É eu que vou no mercado, é eu que vou fazer, sabe? Quantas coisas que eu mesmo que eu vou comprar, é eu que compro. Mas o que Jesus quer de mim? O ato primeiro dele, né? Aí seria um lugar facinho da vontade humana reinar. E agora eu lembro muito, antes de eu ir entrar no mercado, eu falo, divina vontade reina na minha vontade, para me pegar exatamente só aquilo que precisa pegar, aquilo, sabe, aquilo que é equilibrado. Eu vou com esse pensamento, colocando ela como ato primeiro. É uma das coisas que eu lembro. E aí, quando eu chego em casa, geralmente quando eu vou fazer compra, e eu chego em casa, eu olho assim as coisas que eu comprei, e eu falo, meu Deus, é o senhor mesmo que comprou. Porque tá controlado, não tá em excesso, não tá coisas ali obsoletas, não era aquilo que precisava, sabe assim? Tem um equilíbrio. E aí eu comecei, vocês estão entendendo? Então, assim, é uma coisa que Jesus está clareando assim na minha mente. Ele não me tirou, ele não foi lá. É uma coisa que eu sei que eu tenho a vontade humana desequilibrada, mas como eu falo, divina vontade, e o que ele quer? Filho forte e robusto. Ele quer um filho que domina, não é um filho que domina a sua vontade?
Não é isso? Não é um filho dominante que domina, que toma a vontade dele para não ser suas paixões dominantes, ele ter domínio sobre todas as coisas? Não é isso? Então ele não me tirou desse local. Não foi uma coisa que ele me tirou e eu estava pensando nisso hoje. Mas ele quer que eu coloque ele como ato primeiro. Lógico que é em todas as coisas, né? Lógico que é em todas as coisas, mas é um exemplo, né? É uma coisa que ele me fez lembrar, que é uma coisa que eu tenho feito. Então, assim, como que eu vou colocar a vontade dele em ato primeiro? Com o meu telefone aqui, né? Então, assim, o que eu tava falando, né? Então, é uma coisa, né, que a gente lembrar muito disso, assim, pra gente lembrar, né? Pensando assim, como um exercício mesmo, né? Porque eu fiquei pensando, a gente tem que exercitar, né? A gente tem que exercitar, fazer o exercício. E a hora que a gente vê, aquilo já consumiu a gente, né? Já tomou posse, né? A gente toma posse, mas na verdade aqueles pensamentos já tomou posse da gente, né? Não sei, né? Eu tô só tentando assim ver um exemplo para entender mesmo, né? Então vamos ver aqui, você tem que tomar, né? Aqui ele tá falando da água, se você não tomar, né? Você não sabe, né? Eu vou ver aqui que Jesus está falando, tá? Assim é de minha vontade para fazer-se vida da alma, ela deve fazer desaparecer a própria vontade na minha. Seu querer não deve existir mais, né? É o dele que existe, porque se eu coloco ele por primeiro e o que der, por exemplo, lá, eu queria comprar o short, não comprei. Então é a vontade dele que eu não comprasse, né? Porque não deu certo. Eu fui, coloquei a vontade dele por primeiro, não deu certo, entendi os sinais ali, né, que não era. Se tivesse, se ele quisesse, nossa, como uma vez já aconteceu, eu tinha gostado de uma calça um dia, não, ano passado isso. E aí a calça era cara, assim, eu falei, não, não vou comprar agora, eu não posso. Aí, do nada, gente, foi uns dias depois, eu fui, tava tendo promoção, a calça de R$ 260, eu achei por R$ 90, uma única do meu número. R$ 90 a calça. De 260 por 90. Eu não tive dúvidas. Porque é justamente do meu número, única, a mesma calça, por um descontão desse. Eu falei, tá bom. Eu falei, aham, vou levar a calça, né? Mas então tem que saber tudo isso. A, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Não só para aquecê-la, mas. Opa, peraí. Deve entrar em todos os seus atos, como ato primeiro, a qual se dará a alma. Agora, como água para tirar a sede com suas águas divinas e celestiais, agora como fogo, não só para aquecê-la, mas para destruir nela tudo que é humano, né? A gente fala que queima, né? E reedificar nela a vida de minha vontade. E agora como alimento para alimentá-la e torná-la forte e robusta. Ó, como é difícil encontrar uma criatura que ceda todos os seus direitos para dar só o meu querer o direito de reinar. Quase todos querem reservar alguma coisa do próprio querer, e por isso minha vontade, não reinando completamente nelas, não pode formar sua vida em todas as criaturas. Então, aqui que eu lembrei da humanidade de Jesus, né? Que ele falou que ele cedeu toda a humanidade dele para o divino reinar. Então é a mesma coisa, tem que ceder todos os direitos, né, para o divino reinar. E também lembrei do trecho do enxerto, né, que ele fala que se o enxerto falasse assim, eu quero crescesse uma folhinha lá, né, querer alguma coisa, né, o que que a árvore do enxerto fala para ele? Não, você me cedeu, né, a sua humanidade, você perdeu todos os seus direitos, né? Então tem a ver também esse finalzinho, né? Com aquela parte do enxerto lá. Isso também fez eu lembrar aquela parte, né? Então, quando a gente cede toda a humanidade para a divina, né? A gente tem que perde todos os direitos, né? Para que ela possa reinar, né? Bom, é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, Fiat.